hoje é o segundo vídeo que eu vou gravar aqui para você, falando sobre o meu processo de emagrecimento emocional. Eu acho que eu vou chamar de emagrecimento emocional, porque primeiro eu preciso fazer essa limpeza emocional para depois o meu corpo físico viver o processo de limpeza também, né? Então é um emagrecimento emocional e físico. Então, como que eu estou me sentindo hoje, né? Eu estou já há alguns dias fazendo aí um trabalho, um tratamento multifatorial, multiprofissional, para olhar para a questão do sobrepeso, da obesidade, para reduzir a gordura aqui do meu corpo. Pela primeira vez eu estou fazendo algo com mais comprometimento. Das vezes anteriores que eu fiz, eu acho que foi muito buscando pela estética, buscando mais a aparência mesmo. E dessa vez eu estou buscando bem-estar, estou bem focado na minha parte profissional, então estou buscando mais disposição para o trabalho. E então está sendo um pouco diferente das tentativas anteriores, né? O que eu tenho feito? Continuo fazendo atividade física, faço 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, e 6 da manhã. Faço academia, aqui no prédio mesmo, com personal, e tá sendo muito bom. Então eu acho que de tudo que eu tô fazendo, a academia tá sendo um dos principais movimentos desse processo. A alimentação continua sendo o meu maior desafio. Então, como eu estou fazendo todo um tratamento, eu não estou sentindo muita fome. Então, aquela fome quase compulsiva que eu sentia antes de começar esse processo, há um mês atrás, mas eu não sei muito bem as datas, assim, me embola muito na minha mente. Mas vamos dizer que seja mais ou menos um mês que eu estou vivendo esse processo. Acredito que seja isso. Então, aquela fome muito compulsiva, ela vinha à noite. Então começava a escurecer, começava a anoitecer, eu já começava a pensar o que eu vou comer hoje. E o problema não era o que eu comia. O meu desafio era a quantidade. Eu sempre comia mais do que eu precisava. Então eu não comia só para me saciar, e era só à noite. Durante o dia sempre foi tranquilo para mim. Então eu comia até quase que não conseguir mais, ou até quase sentir nojo da comida, sabe? Eu acho que só alguém que viveu um processo assim de compulsão por comida vai entender o que eu tô falando. É uma coisa que você vai até quase sentir dor no corpo de não conseguir mais. E isso já beira mesmo uma compulsão, por isso que precisa de um tratamento, não é uma coisa que você faz assim do dia para a noite, do nada, né? Porque senão você acaba recuperando tudo de novo ou até mais. Bom, então o que eu tenho percebido aqui nesse diário de bordo que eu estou fazendo aqui junto com você no YouTube? Eu tenho me observado mais nesse período da noite, então eu estou gravando esse vídeo aqui, bem nesse horário que eu já começava a saracotear aqui. O que eu vou comer e quantidade, nananã, e eu adoro cozinhar, acho que eu cozinho bem, pelo menos o Murilo fala que sim. Então eu gostava de fazer massa, e fazia risoto, e fazia umas coisas assim mais pesadas no período da noite, e comia muito, comia até acabar, fazia para mais de 2 pessoas, justamente para poder comer mais do que uma pessoa comeria. E aí, eu tenho me observado. Então, o meu maior desafio continua sendo esse, continua sendo o período da noite, mesmo já não sentindo aquela fome, que não era uma fome, era uma vontade muito grande de comer. E eu tenho conseguido me controlar. Por exemplo, hoje já é noite, eu não estou pensando muito na parte da alimentação, eu não estou com fome, porque eu me alimentei muito bem durante o dia. Provavelmente eu vou comer alguma coisa, mas eu sei que hoje eu não vou passar da conta, porque eu estou me sentindo saciado, eu já estou me sentindo bem. Então, o que eu tenho observado no período da noite é que me vem uma ansiedade. E essa ansiedade, ela está ligada aos meus hábitos durante o dia. Por exemplo, se eu tomo muito café durante o dia, nesse período da noite, claro que acontece algo fisicamente no meu corpo que me gera uma ansiedade, eu acredito que mexa muito nos níveis de cortisol, trabalha muito essa ativação da minha ansiedade e aí me dá muita vontade de comer. Então, até a quantidade de café que você toma durante o dia vai influenciar nessa compulsão à noite.
Nesse processo, nesse último mês, alguns dias eu não tomei café, porque como eu estou fazendo esse tratamento, eu não sentia fome e eu perdi a vontade de tomar café do jeito que eu tomava. E nesses dias que eu fiquei o dia inteiro e a noite inteira, claro, sem tomar café, eu percebi que eu fiquei muito menos ansioso. Só que o café é quase que algo inegociável para mim. Então eu resolvi abrir mão de várias coisas, mas eu não abri mão do café. Então eu já voltei a tomar, só que em quantidades menores do que eu tomava antes, justamente para não dar tanta ansiedade no período da noite e também melhorar a qualidade do meu sono. Meu sono é bom, mas eu também estava percebendo muitos sonhos e acordando à noite e pode estar ligado à cafeína, né? Então, o principal aqui de tudo que eu quero trazer nesse vídeo é observar o que está acontecendo naquele momento do dia que dá mais vontade de comer. E ontem, principalmente, eu estava observando, eu estava um pouco ansioso e eu estava buscando coisa para fazer, eu não tinha nada específico para fazer, eu não tinha nada atrasado do trabalho, não tinha nenhum atendimento específico para fazer, não tinha que dar devolutiva para ninguém, mas eu comecei a catar coisa para fazer. Ah, eu preciso fazer alguma coisa, já liguei o computador e vou criar um conteúdo e não sei o quê, e eu já percebi, opa, tem uma agitação nesse período da noite, e é essa agitação que vai em busca da comida. Então eu preciso olhar para essa agitação. Por que que eu estou tão agitado nesse momento? Será que eu não posso parar um pouquinho e fazer umas respirações, ao invés de já começar a trabalhar, criar conteúdo, fazer coisas que eu nem preciso porque não precisava fazer? Será que eu não posso silenciar? Será que eu não posso pegar um livro, fazer uma leitura, deitar na rede, fazer qualquer coisa que vai me deixar mais relaxado do que continuar ativando meu sistema nervoso, ativando essa ansiedade, me gerando uma expectativa de alguma coisa? E claro, aqui eu não estou olhando para a raiz dessa ansiedade, porque é uma raiz muito mais antiga e tudo mais, que a gente olha na terapia, por isso que é multifatorial. Então tem o médico aqui, tem o psiquiatra lá, tem a terapeuta aqui, então, né, tem o personal. Sei que não é todo mundo que vai conseguir fazer esse trabalho assim tão completo, mas na medida do possível cada um vai fazendo aí do seu jeito, do jeito que dá, né? E eu estou compartilhando aqui não para você fazer igualzinho o que eu estou fazendo, mas é um compartilhamento dos sentimentos. Eu acho que a grande virada de chave do processo que eu estou vivendo agora é aprender a lidar com a ansiedade. Porque antes a ansiedade me levava para compulsão alimentar no período da noite. Agora a ansiedade continua aqui, só que agora eu tô frente a frente com ela. Quem assistiu o vídeo, o primeiro vídeo que eu fiz, esse é o segundo, né? O vídeo anterior dessa série, até vou organizar aqui uma playlist específica no YouTube sobre isso. Quem assistiu o primeiro vídeo, eu falei que no processo de emagrecimento, muitas vezes a gente desiste, eu já desisti quase todas as vezes, porque a gente vai tirar debaixo do tapete o que a gente estava escondendo. Então, antes, aqueles gatilhos, aquela coisa que me gerava ansiedade, eu escondia porque eu comia. Então, a comida ia jogando embaixo do tapete. Aquele lixo emocional ali ia ficando escondido. Agora não, agora que não tem tanta fome, não tem tanta necessidade de comer, você fica frente a frente com aquilo. Então vem a ansiedade, tá, mas eu não vou comer porque eu não estou sentindo fome. O que que eu vou fazer? Ah, vou trabalhar, mas aí será que eu não estou descontando no trabalho? Botando um esforço desnecessário no trabalho que podia estar bem mais leve? Então, o que que eu posso fazer para controlar essa expectativa que está aqui? E comigo é muito no chakra cardíaco, é como se viesse assim, tem que fazer algo, tem que movimentar. O que que eu posso fazer? Será que eu não posso incluir uma caminhada, de repente, nesse período da noite, onde eu fico mais ansioso, ou uma leitura, ou qualquer outra coisa, ou criar, não necessariamente um conteúdo, mas criar algo que estava engavetado e eu gostaria de botar para frente. Por exemplo, eu estou escrevendo um livro. Por que não escrever o livro nesse momento? E que eu não tenho mais nada para fazer, mas eu posso incluir, né? Mas sem ansiedade, escrever de uma forma leve, fluida. Então,
De novo, é um diário de bordo, é um relato pessoal. Não estou dizendo o que você tem que fazer. Talvez você já esteja 1000 anos na minha frente em relação aos cuidados com seu corpo físico. Eu deixei muito de lado os cuidados com meu corpo físico. Eu priorizei muito mais a minha vida espiritual e deixei o corpo de lado como se fossem coisas separadas, e não são, porque a sua vida espiritual ela só vai avançar muito do jeito que você deseja quando seu corpo estiver caminhando junto, senão não vai. E foi exatamente por isso que eu comecei a trabalhar agora o físico, porque eu desejo continuar a minha expansão espiritual e agora eu preciso de um corpo otimizado para isso, né? O corpo é a minha alma, é a casa da minha alma, então eu preciso que essa casa esteja limpa, esteja nutrida. Outra coisa que eu percebi, a qualidade dos meus atendimentos melhorou muito nesse processo aí de desintoxicação que eu estou vivendo. Eu percebia quase que um comportamento, né? Eu percebi um desejo muito forte de agradar, que eu já sabia que me paralisava, mas nesse último mês ficou muito mais forte isso. Então, por exemplo, às vezes eu ia atender alguém, lá no fundo eu queria agradar aquela pessoa, né? E por estar muito intoxicado fisicamente. Olha que loucura, parece que uma coisa tem nada a ver com outra, mas tem tudo a ver. E eu fui me desintoxicando nesse último mês e percebi que eu tô muito mais eu, a ponto de falar umas verdades mais duras, a ponto de interromper a pessoa se eu precisar interrompê-la porque eu preciso falar alguma coisa. Coisas que antes eu ficava muito assim pisando em ovos, porque eu queria que a pessoa se sentisse muito especial, então eu tenho que estar ali agradando, e não é sobre isso. Mas quem é que desejava agradar? Daí terapeuticamente falando agora, né? Quem desejava agradar era eu criança. Aquela criança que se sentia inadequada fisicamente, então para sobrar alguma coisa boa, aquela criança tinha que agradar os outros. Ela tinha que fazer o trabalho pelos outros, ela tinha que estudar mais que os outros, ela tinha que mostrar que ela era boa. E tudo isso está projetado na fase adulta. Então, é um processo, o processo de emagrecimento é autoconhecimento puro. Autoconhecimento puro. Você pode tomar remédio, você pode fazer o que for. Se você não mergulhar no seu autoconhecimento, aquilo ali não é sustentável. Porque você só emagrece quando você se conhece. E é isso que eu estou percebendo. Então eu acho que toda essa minha jornada espiritual, ela me preparou, ou ela está me preparando para esse momento que eu estou vivendo agora. Porque de fato, a minha relação com o meu corpo é o grande. Parece que é como se fosse o grande pilar da minha vida, porque é o que eu trago desde que eu nasci. Então é uma grande questão. Então é essa sensação que eu tenho. Eu fui preparado, estou sendo preparado para olhar para isso agora com profundidade. Era isso que eu queria compartilhar aqui de coração aberto, sem roteiro nenhum, estou compartilhando os meus sentimentos. Daqui uns 2, 3, 4 dias eu devo voltar aqui para gravar novamente como que eu estou me sentindo. Aqui é um diário de bordo, então eu vou compartilhar os meus sentimentos, o que eu tenho feito. Acho que eu tenho pisado na bola em algumas questões que eu gostaria de estar fazendo diferente. Como, por exemplo, na alimentação, eu sei que eu poderia estar fazendo um pouco melhor, mas dessa vez eu também não vou me punir. Então, por exemplo, semana passada a gente pediu sushi em casa, mas a gente pediu muito sushi, dava para umas 4 pessoas, a gente comeu em 2 pessoas, então não era necessário, até porque eu já estava saciado, eu não tinha fome. E aí eu fiquei, ai gente, por que eu comi tanto? Aquela culpa. Então dessa vez nesse processo eu tô liberando essa culpa. Pediu sushi, comeu sushi, tá tudo bem. Vida que segue, amanhã é um novo dia. Bora pra cima, sempre. E então isso tá mudando um pouquinho também, menos culpa, porque a culpa ela atrapalha muito nesse processo. Tem que pensar que é um dia depois do outro. É o Alcoólicos Anônimos lá, o AA. É a mesma coisa? É um dia depois do outro. Se não deu certo hoje, deu do jeito que dava. Foi do jeito que dava. Amanhã é um novo dia. E amanhã a gente começa tudo de novo. Então é isso, gente. Muita gratidão. Gratidão por estar acompanhando esse projeto aqui, que é um projeto de vida. Vou deixar o link do grupo de WhatsApp. Eu abri um grupo de WhatsApp chamado Emagrecimento Emocional, para quem quer entrar nesse movimento comigo. Você não tem que fazer o que eu estou fazendo, mas a gente pode trocar, compartilhar experiências,
experiências, eu pretendo gravar alguns materiais, algumas meditações, algumas coisas que eu vou fazer e tenho feito por aqui. Então é gratuito esse grupo, é um grupo de troca mesmo, um grupo de apoio, tá? Então clica aqui, entra no grupo, que eu tenho certeza que vai ser bastante contribuição na sua vida também. Um beijo e até o próximo vídeo.